Viva com menos ansiedade e tenha mais paz. Em nosso dia a dia, com todas as tarefas, horários, compromissos e pendências que temos, é quase impossível imaginarmos uma vida que seja diferente dessa que levamos. Algumas pessoas até afirmam que gostam desse estilo de vida e que preferem esse ritmo mais acelerado e caótico. Porém, essas mesmas pessoas vivem reclamando de estarem cansadas o tempo todo, de estarem sem motivação e sem foco. A ansiedade, para muitas pessoas, tem sido considerada como um estilo de vida, ou como uma consequência de ter uma vida mais corrida. Porém, ela tem tirado das pessoas uma das coisas mais difíceis de se manter, que é a paz. Hoje eu quero falar de algumas atitudes que você pode tomar se você está procurando por uma vida com mais paz e com menos ansiedade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você provavelmente me conhece do meu outro canal, Minuto com Deus, onde todos os dias são postados vídeos para fortalecer a sua fé e a sua caminhada espiritual. Hoje, você está no canal Minuto Reflexão, onde eu posto reflexões diárias para fortalecer a sua mente e o seu emocional. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder as próximas reflexões. Tem dias em que a nossa ansiedade chega em um nível tão absurdo que tudo o que precisamos é de alguém que chegue até nós e diga: calma, respira, vai ficar tudo bem. Esse é apenas um momento ruim, é apenas um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Só que, infelizmente, nós nem sempre podemos contar com esse tipo de acolhimento. E muitas vezes o que acontece é o completo oposto. E quem está do nosso lado, ao invés de nos acalmar e nos fazer sentir acolhidos, nos deixa ainda mais ansiosos. E se não fosse o bastante, eu e você também conseguimos nos deixar ainda mais ansiosos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei a pensar em uma preocupação simples, como, por exemplo, o fato de eu precisar responder uma determinada pessoa com um e-mail. E quando eu me dei conta, eu estava pensando no futuro, em coisas que podem estar distantes, como, por exemplo, o dia em que eu não estiver mais aqui na Terra. A nossa mente trabalha com associação e ela consegue fazer links e consegue criar paralelos entre coisas que nem estão interligadas. E isso vai criando em nós uma ansiedade imensa, pois já não conseguimos mais separar as preocupações umas das outras e enxergamos tudo como uma coisa só. Mas saiba de uma coisa, eu acredito que se nós temos a capacidade de causar em nós mesmos tamanha ansiedade, nós também temos dentro de nós a capacidade de nos tranquilizar. Tem momentos em que não conseguimos parar de pensar de jeito nenhum. Então, o que podemos fazer nesses momentos é tentar mudar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu não estou dizendo que é tão simples assim e que podemos trocar o que se passa na nossa mente num simples passe de mágica, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que podemos respirar fundo e, de uma maneira lógica e consciente, podemos parar o turbilhão de informações que circula em nossa mente, de maneira ilógica e inconsciente. Vasculhe a sua mente e comece a confrontar alguns pensamentos. Isso é mesmo verdadeiro ou é apenas uma hipótese muito absurda que a minha mente está criando para me deixar com medo? E esse tal problema realmente afeta a minha vida? Ou eu estou me projetando na situação complicada de outra pessoa?
É necessário fazermos esse exercício de nos distanciar do vendaval de pensamentos que correm por nossa mente e os enxergarmos de fora, de maneira racional e lógica. Claro que isso é um exercício diário e exige muita persistência, paciência e autoacolhimento. Pois a primeira atitude que temos quando nos encontramos em um momento de ansiedade é nos culpar e nos considerarmos fracos e insuficientes. É necessário que tentemos nos acalmar e praticar o distanciamento da chuva de informações em nossa mente. Mas também, caso nós não consigamos fazer isso, devemos respirar fundo e fazer um esforço para nos lembrar que está tudo bem que nós não consigamos fazer, que está tudo bem em não estarmos bem e que nós não somos os únicos que se sentem assim, por mais solitários que nós possamos nos sentir quando estamos sofrendo com ansiedade. Para viver com mais paz, comece a pensar na tranquilidade não como algo que você pode mensurar, como algo que você pode acumular, pois esse tipo de pensamento faz com que qualquer momento estressante e difícil que passemos nos faça perder toda essa paz que nós, abre aspas, somamos ou juntamos. A paz não é algo físico e ela não se acumula de forma literal. A paz é algo que construímos dentro de nós a cada dia, a cada momento, dando um passo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Quando enxergamos a paz como algo quantitativo, ao nos depararmos com uma situação estressante, nós acreditamos que perdemos toda a nossa paz e que a partir dali vamos ter que nos esforçar novamente para juntarmos o suficiente de paz em nosso interior. Entenda isso, a paz é algo transitório, algo que tem fases, é um estilo de vida. E assim como a vida, ela tem altos e baixos. E quando você tem momentos de instabilidade, não significa que você se perdeu por completo, mas significa apenas que você cometeu um erro. Você é humano e por isso todos os dias você vai cometer vários erros. Se você quer ser perfeito para ter paz em sua vida, você nunca terá. Mas se você entender que está em um processo diário de crescimento e evolução, você conseguirá nutrir uma mentalidade pacífica e calma, cada dia mais. Respire fundo, se encha de motivação e comece a dar passos em direção a uma vida mais pacífica. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego, em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental
afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e novamente distraído você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa. No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui, ou até mesmo se identificaram em tudo, pois infelizmente os nossos dias têm sido assim, uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para. Pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer. E entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas,
o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito, mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida. Anote o que você precisa fazer, seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito. Eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote, pois assim ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez. E não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz. E não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. A vida passa rápido demais para ficarmos prolongando situações, relacionamentos ou hábitos que nos machucam. Porém, às vezes, parece impossível conseguirmos sair de algo que nos faz mal. Pois às vezes, mesmo sabendo que aquilo nos machuca muito, nós não conseguimos nos enxergar em outra situação que não seja aquela. Eu assisti a um vídeo cujo tema era o vício naquilo que nos prejudica. E nele, uma garota contou uma experiência que teve quando era criança. Ela disse que certa vez se mudou de casa. E como geralmente acontece em toda mudança, ela teve dificuldades em se adaptar à sua nova realidade. Uma nova cidade, novo bairro, novos vizinhos, nova escola, enfim. Se isso tudo é complexo para um adulto, imagine para uma criança. Ela não conseguia participar das brincadeiras que aconteciam na rua, pois a nova turma parecia não ser muito receptiva a ela. E por sempre ter sido tímida, ela tinha vergonha e não conseguia tomar a iniciativa de conversar e se enturmar. Porém, certo dia, uma menina da rua, que tinha a sua idade, se aproximou dela
e logo elas viraram amigas. Estavam sempre juntas, brincavam juntas e até frequentavam a casa uma da outra. E tudo parecia ir bem. Até que essa nova amiga começou a mostrar comportamentos ruins e tóxicos na amizade. Ela fazia a menina se sentir mal sobre a própria aparência e ridicularizava a menina na frente de todos da rua. Ela tirava sarro das roupas da garota, que não tinha as melhores condições do mundo, e fazia piadas até mesmo sobre as condições da casa em que essa garota vivia. A primeira coisa que pensamos quando ouvimos isso é: essa menina não era amiga dela. Na verdade, ela estava mais para inimiga. E de fato, com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimiga. Porém, a garota, que agora é uma mulher, contou no vídeo que, mesmo vendo isso tudo, mesmo se sentindo humilhada e diminuída, ela simplesmente não conseguia se afastar da sua amiga. Ela pensava: ela me faz muito mal, porém é a única amiga que eu tenho no bairro. E chegava a pensar que, por ser uma pessoa de poucas condições financeiras e por não ser bonita, ela até tinha sorte de ter alguém para chamar de amiga. Hoje em dia ela percebe que nunca foi feia e sente gratidão pela vida que os pais puderam proporcionar a ela. Mas conta que essa experiência ter acontecido tão cedo causou grandes problemas na vida dela, pois ela começou a aceitar menos do que ela merecia em relacionamentos amorosos e continuou nutrindo o mesmo pensamento de quando era criança. Dentro dela, uma voz dizia para si mesma: eu tenho sorte dessa pessoa estar se relacionando comigo. Tem um provérbio bíblico que diz assim: a alma farta rejeita até o mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, infelizmente, você seja essa pessoa. Quem vê isso de fora pensa que a pessoa passa por esse tipo de situação humilhante porque quer, por vontade própria. Mas veja bem, todos nós temos uma mente que, apesar de acreditarmos que seja totalmente livre e desapegada, na verdade é cheia de traumas, cheia de apegos ruins e de ideias erradas sobre nós mesmos. Quando olhamos para nossa própria mente com atenção, percebemos que nutrimos crenças a nosso respeito que nos fazem passar por situações humilhantes e degradantes, e ainda nos fazem acreditar que nós merecemos passar por isso. Por causa disso, é tão difícil nós superarmos aquilo que nos faz mal às vezes, pois acreditamos que não merecemos algo que nos faça bem. Existem pessoas que aceitam humilhação de supostos amigos, mesmo agora na fase adulta, por acreditarem que são pessoas chatas, que são desinteressantes e que não podem dispensar os amigos que têm, pois na verdade elas têm sorte de terem algum amigo. Algumas pessoas também continuam prolongando relacionamentos tóxicos e abusivos, pois as fizeram acreditar que elas não são nada sem aquele relacionamento, ou sem aquela pessoa com a qual elas estão envolvidas. É muito difícil reconhecer que você está nutrindo e prolongando algo que te faz mal. Por isso você precisa respirar fundo, se concentrar e vasculhar em sua mente se existe algo em sua vida que mais te machuca do que te causa alegria. Nem sempre o que nos faz mal é explícito, pois a maioria das coisas que nos prejudicam criam em nós uma dependência e por isso ficamos cegos. Por isso que nós não conseguimos nos livrar de algumas coisas, pois quando pensamos nisso, logo surge em nossa mente os momentos bons que o relacionamento, a situação ou o hábito nos provocam. E isso nos deixa em dúvida se de fato aquilo é ruim para nós, ou se nós é que estamos sendo ruins e não estamos sabendo aproveitar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se algo está te causando dúvida, se é bom ou ruim para você e para a sua saúde mental,
provavelmente isso está te prejudicando. Pois quando algo nos faz bem, não existem dúvidas e tudo fica claro e simples em nossa mente. Se te diminui, se faz você duvidar de si mesmo, se faz com que você se compare e te coloca num lugar de culpa o tempo todo, pode ter certeza de que isso não é bom para a sua vida e para a sua mente. Agora, outra coisa que precisamos observar é se eu e você também não estamos agindo dessa forma com alguém. Será que eu e você não estamos sendo tóxicos com uma pessoa? Como uma maneira de fazer essa pessoa depender de nós para alimentar o nosso ego e a nossa vaidade? Pense bem, isso não te torna um monstro, te torna apenas alguém que precisa mudar esse comportamento urgentemente e que precisa rever algumas coisas em sua vida. Vai ser doloroso reconhecer que você está sendo refém de uma situação ou de uma relação tóxica. E também é doloroso reconhecer que você está sendo a parte tóxica da vida de alguém. Só que mais doloroso do que isso é você continuar a viver se sentindo mal ou fazendo alguém se sentir mal. Quebre esse ciclo tóxico hoje mesmo e comece a tratar as pessoas de uma maneira melhor, assim como comece a se tratar de uma maneira melhor também. A vida e as suas estações. Os vários altos e baixos da vida podem nos deixar bem desnorteados às vezes, não é mesmo? Pois mal terminamos de celebrar algo de bom que aconteceu em nossa vida, quando de repente já vem uma situação difícil e com ela nós temos que remontar todos os pedaços do nosso coração novamente e precisamos recomeçar a viver. Às vezes é difícil enxergar beleza em todos os momentos da vida e geralmente só conseguimos apreciar os bons momentos, quando na verdade, se abrirmos o nosso coração, vamos ver que até nos momentos que só parecem ser difíceis, ainda existe beleza e ainda existe algo de bom para ser aprendido e vivido. Se enxergarmos os altos e baixos da vida como as estações, perceberemos que cada momento, seja ele bom ou ruim, faz parte de um ciclo de renovação, mudança e crescimento. E é sobre isso que iremos conversar na reflexão de hoje. A vida é como uma viagem pelas estações do ano, onde enfrentamos diferentes climas, desafios e emoções. Às vezes, estamos na primavera, onde tudo ao nosso redor floresce e ganha vida. As árvores desabrocham, as cores são vivas e há uma sensação de renovação no ar. É a época da esperança, onde novos começos são possíveis. Mas nem sempre estamos na primavera. Às vezes, a vida nos leva para o inverno, onde tudo parece estar congelado e sem vida. Os dias são escuros, o ar é frio e a neve cobre tudo. É a época da desolação, onde a escuridão parece dominar. Mas mesmo no inverno, a vida não desaparece completamente. Sob a neve e o gelo, as sementes estão esperando para brotar quando chegar a hora certa. E tudo aquilo que plantamos espera ansiosamente para nascer e nos dar a nossa tão esperada colheita. No verão, a vida é um convite para celebrar a alegria de estar vivo. Os dias são quentes e brilhantes e as noites são longas e animadas. As pessoas sorriem mais facilmente e os corações se abrem para o amor e a gratidão. É a época do amor, da diversão e do compartilhamento. Mas o verão também tem um lado sombrio. À medida que o calor aumenta, também aumenta a pressão para manter a alegria.
Às vezes, é difícil lidar com a expectativa de felicidade constante. O verão pode nos deixar exaustos e a alegria pode parecer uma tarefa impossível. Veja só, em uma época onde o sol brilha e ilumina o nosso rosto constantemente, aquilo que era para ser algo bom pode se tornar algo incômodo e nos levar a procurar pela sombra. Ou seja, aquilo que nos causou dor durante uma estação como o inverno, por exemplo, no verão pode ser um indicativo de alívio e descanso. No outono, a vida se despe de suas folhas e se prepara para o inverno. As cores são profundas e quentes e o vento frio sopra as folhas dos galhos das árvores. É a época da reflexão, do recolhimento e da transformação. O outono é uma época de transição. À medida que as folhas caem, também podemos deixar ir o que não nos serve mais. É a hora de descobrir o que é essencial e cultivar aquilo que é importante. No outono, podemos aprender a encontrar a beleza na imperfeição e a encontrar a alegria no processo de mudança. E a vida é assim, uma jornada por todas as estações, e cada uma traz sua própria lição. Quando estamos na primavera, devemos lembrar de semear para o futuro. No verão, devemos aproveitar o momento presente e compartilhar a alegria da vida. No outono, devemos refletir sobre o que é essencial e deixar ir o que não serve mais. E no inverno, quando tudo parece congelado e sem vida, devemos lembrar que mesmo sob a neve e o gelo, as sementes estão ali, esperando para florescer novamente. Em todas as estações podemos encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais difíceis. É como se cada estação da vida fosse um ciclo, um processo que tem o seu próprio tempo e propósito. E assim como a natureza segue seu curso, também podemos confiar que a vida nos levará ao lugar onde precisamos estar. No entanto, nem sempre é fácil aceitar as mudanças que a vida nos traz. Às vezes, podemos sentir medo, incerteza ou tristeza. É normal ter esses sentimentos, mas também precisamos lembrar que as mudanças são inevitáveis e podem nos levar a lugares maravilhosos que nunca teríamos imaginado antes. Assim como a escritora Clarice Lispector escreveu, abre aspas, é preciso se arriscar, tentar e errar, pois é melhor ter vivido e se arrependido do que não ter vivido nada. Fecha aspas. Precisamos aceitar as estações da vida como elas são e abraçar as oportunidades que elas nos oferecem. O psiquiatra Augusto Cury, por sua vez, nos lembra que a felicidade é uma construção diária e que precisamos trabalhar em nossa mente e em nossas emoções para alcançar uma vida plena e significativa. Cada estação da vida pode nos oferecer a oportunidade de crescer e aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Por isso, abrace todas as estações da vida com gratidão e curiosidade. Assim como a natureza segue seu curso, nós também podemos seguir nosso próprio caminho, enfrentando os desafios e celebrando as alegrias que a vida nos traz. E assim como as estações mudam, nós também podemos mudar, evoluir e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Que possamos então aproveitar cada estação da vida com coragem, amor e esperança, sabendo que a vida é uma jornada cheia de surpresas e maravilhas. Que possamos seguir adiante,
enfrentando os desafios e celebrando os bons momentos. E lembrando sempre que, como as estações, a vida é um ciclo de mudança e renovação, cheio de oportunidades para crescer e aprender. Algumas situações da vida nos machucam profundamente e nos despedaçam por inteiro, fazendo com que tenhamos que juntar os nossos pedaços novamente. E só quem já viveu isso sabe o quão difícil é passar por esse processo, pois muitas vezes nós nem sabemos por onde começar. Bom, eu não estou aqui para trazer uma solução mágica, até porque se eu tivesse essa solução, eu faria apenas um vídeo contando. E pronto, todos os nossos dilemas estariam resolvidos. Mas eu estou aqui mais um dia para te trazer uma reflexão. E eu espero que dia após dia você possa estar aqui também conosco nesse canal, aprendendo algo novo e buscando ter mais autoconsciência. Você já se sentiu perdido dentro de si mesmo? Como se você olhasse para o seu interior e simplesmente não conseguisse mais se reconhecer? Quando estamos nesse tipo de situação, nós procuramos nos isolar e não nos permitimos fazer algo divertido, não nos permitimos socializar e ficamos cada vez mais sozinhos. E quando se trata de juntar os pedaços de nós mesmos que foram quebrados, uma das primeiras atitudes que devemos ter é a de nos conectarmos com aquilo que amamos e com aqueles que nos amam. Há quanto tempo você não faz algo de que você goste, sem ser para postar em redes sociais e sem ser para aprender alguma coisa? Eu digo fazer algo simplesmente por gostar de fazer. No mundo em que vivemos, estão nos ensinando a sermos produtivos o tempo inteiro, sem descanso. Por exemplo, se você vai tomar uma vitamina de frutas, você não pode mais simplesmente fazer isso por gostar do sabor. Você precisa pesquisar os benefícios das frutas que você vai colocar na sua vitamina, para que ela se torne algo que acrescente em sua vida. Sendo que aproveitar algo delicioso que te deixa bem, que agrada ao seu paladar, já é algo que acrescenta indiretamente em sua vida. Outro exemplo, quando você pensa em andar de bicicleta pela sua cidade, pelo simples fato de gostar de colocar seus fones de ouvido e ir pedalando enquanto o vento sopra em seu rosto. Mas querem que você, ao fazer isso, coloque em seu celular um aplicativo que marque quantos minutos você andou e que mostre quantas calorias você queimou. Sendo que andar de bicicleta, simplesmente por gostar, mesmo que isso faça bem para a sua saúde, de fato, ainda que não fizesse diferença na sua saúde, ainda assim te faria bem, simplesmente por você gostar disso. Se você está tentando juntar os seus pedaços, comece a fazer as coisas boas que você costumava fazer antes, aquelas coisas que te deixam feliz. Seja ler um bom livro, lembrando que não precisa ser um livro que te ensine algo diretamente, ou ler um livro porque vai cair uma prova na semana que vem, ou assistir a um filme que também não precisa ser um filme que te ensine uma lição de vida valiosa. Outra coisa que nos ajuda a juntarmos os nossos pedaços é nos conectarmos com as pessoas da nossa vida. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que pessoas são muito difíceis. Tudo às vezes vira motivo de discussão, de desentendimento e discórdia. E por isso, para conviver com as pessoas, precisamos desenvolver a paciência e precisamos a colocar em prática todos os dias. Mas mesmo sabendo de todas as dificuldades que estão presentes nos relacionamentos, a verdade é que sabemos que precisamos das pessoas. Não pelo que elas podem nos oferecer ou nos proporcionar, mas apenas por elas serem quem são. Você deve ter aquele amigo
que só de ouvir a risada dele você já começa a rir também. E juntos vocês compartilham ótimos momentos de alegria. Você deve ter aquele amigo que sempre te dá os melhores conselhos, e mesmo que ele não seja o tipo de pessoa que está disponível para você 24 horas por dia, ele definitivamente marca presença quando está com você. Essas pessoas que passaram aí pela sua cabeça enquanto você ouvia isso, saiba que mesmo com todas as diferenças que existem entre você e elas, e até mesmo com todos os desentendimentos que possam existir, essas pessoas fazem parte da sua vida e elas fazem falta para você, da mesma forma que com certeza você também faz falta na vida delas. Nós somos um mosaico de todas as pessoas que já passaram por nossa vida e cada uma delas tem a sua importância e fazem parte desse nosso processo de reconstrução de nós mesmos. E por fim, para você conseguir ser capaz de juntar todos os seus pedaços e recomeçar a viver, é necessário você saber que algumas coisas não precisam ser juntadas por você. Existem hábitos que não precisam mais fazer parte de quem você é. Existem certos tipos de conteúdos que você não precisa mais consumir, lugares que você não precisa mais frequentar. Da mesma forma que existem pessoas que são especiais e que fazem parte do seu processo de reconstrução, tem também aquelas pessoas que já não te fazem bem mais e que você, ao mantê-las em sua vida, alimenta uma relação tóxica. Saber o momento em que um ciclo precisa ser finalizado é muito importante, se queremos ter uma vida serena e tranquila, pois prolongar uma relação que não está funcionando apenas prejudica a você e a outra pessoa. Não é que você tenha que maltratar essa pessoa da qual você precisa se afastar, ou sair falando mal dela para as outras pessoas. Mas você pode simplesmente se afastar, em silêncio, desejando o melhor para ela, mas também fazendo aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Tenha maturidade para saber quando um ciclo precisa se encerrar, ou até mesmo para perceber que um ciclo já se encerrou. Você vai conseguir juntar todos os pedaços e vai se encontrar novamente. Mas não se esqueça, faça tudo no seu tempo, um passo de cada vez e respirando fundo a cada novo passo. Você está no seu processo de crescimento e você está no caminho certo. Acredite nisso e continue a caminhar e a juntar os seus pedaços ao longo desse processo. Você vai conseguir superar tudo aquilo que tem te machucado nesse momento. E eu sei disso, porque novamente você está de pé. Novamente você está tentando. E mais uma vez você está buscando uma forma de melhorar, de crescer e de evoluir. É muito difícil enxergar o progresso das coisas enquanto elas acontecem. Da mesma forma que é impossível para nós ficarmos parados observando o crescimento de uma planta. Mas mesmo assim, isso não impede que ela cresça. Você percebendo isso ou não, a cada dia que passa, você cresce um pouco mais e aprende algo novo. A dor é aquele tipo de sentimento que, se pudéssemos escolher, não sentiríamos nunca. Você já pisou em uma pequena peça de Lego que estava no chão? A dor que isso causa é horrível e traz muito desconforto. E a dor que sentimos ao bater a ponta do nosso dedo do pé mindinho em uma quina de algum móvel da nossa casa. Tá aí outra dor que é insuportável. Essas duas dores são muito fortes quando elas acontecem. Mas é engraçado pensarmos que, da mesma maneira que elas vêm de uma forma brutal, elas também somem de forma repentina. Imagine se algumas dores em nossa alma fossem assim também. Seria tudo mais fácil.
e não teríamos tanto medo de enfrentar algumas situações. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Algumas dores, na verdade, só vão crescer com o tempo. Por exemplo, a dor de estar desempregado, que nos primeiros dias é comum e suportável, e até nos faz aproveitar o tempo livre para descansarmos. Porém, com o passar do tempo, ela vai se tornando algo insuportável e vai nos fazendo a gente se sentir inútil e inferior às outras pessoas. Outra dor que vai crescendo com o tempo é a dor do luto, que no primeiro instante vem em forma de tristeza, por causa do funeral e por causa de todas as palavras de apoio que recebemos. Porém, com o passar dos dias, a dor da perda começa a virar a dor da ausência. E vamos sentindo falta da pessoa em pequenos detalhes do dia a dia. Naqueles que, quando a pessoa está ali, nem pareciam que um dia iriam fazer tanta falta assim. Existem outras dores que vão crescendo com o passar do tempo. Mas o que essas dores têm em comum é o fato de que, sejam elas do tipo que cresce com o tempo, ou sejam elas do tipo que vem de uma forma intensa e desaparece de uma só vez, todas essas dores passam. Por mais que algo possa doer, possa parecer o fim e possa parecer ser definitivo, toda dor é passageira e toda dor é por enquanto. É impossível evitar a dor e, na realidade, sentir dor é uma das várias consequências de se estar vivo. Eu costumo dizer que, para sorrir ou para chorar, basta estar vivo. Então, o que podemos fazer em relação às nossas dores, enquanto elas ainda não passaram? E a única coisa que podemos fazer é esperar. Parece meio óbvio dizer isso, não é mesmo? Mas acredite, esperar é algo que nós estamos desaprendendo a cada dia. Por causa de toda a rapidez e praticidade que temos hoje em dia, através dos celulares, computadores, nós estamos cada vez menos aptos a esperar por qualquer coisa. Nós queremos que tudo aconteça de uma forma instantânea e rápida. E é por isso que estamos cada vez menos resistentes a qualquer tipo de desconforto em nossa vida. Pois se algo não sai do jeito que queremos, nós já nos irritamos de uma forma grandiosa. Precisamos aprender a esperar enquanto as coisas não vão bem em nossa vida. E existe uma maneira de praticarmos essa paciência. Se você se entristecer e se aborrecer por qualquer micro situação de desconforto que acontecer na sua vida, ao se deparar com uma situação verdadeiramente desconfortável e conflitante, você entrará em colapso total. E é isso o que acontece com a maioria de nós, pois não conseguimos encarar os pequenos obstáculos da nossa vida. E quando os grandes obstáculos chegam, nós não temos a mínima estrutura para lidar com eles. Precisamos aproveitar os pequenos contratempos que acontecem conosco para treinarmos a nossa paciência e treinarmos a nossa capacidade de lidar com os imprevistos. Quando você, por exemplo, perde as suas chaves minutos antes de sair de casa, não se desestabilize. Não comece a xingar tudo aquilo que vier na sua cabeça. Apenas faça a única coisa que você precisa e que pode fazer naquele momento, que é procurar suas chaves. Quando estiver voltando para casa, andando, e de repente uma chuva começar a cair e te pegar desprevenido, sem guarda-chuvas, não comece a reclamar e a perder a cabeça. Apenas caminhe em direção à sua casa. Vai ser inevitável se molhar naquele momento. Entenda isso. Vão existir situações verdadeiramente dolorosas em sua vida. E isso não é algo que eu acho que vai acontecer. É algo inevitável, tanto para você quanto para mim. Então, se você perder a sua estabilidade
por qualquer coisa, ao passar por coisas verdadeiramente pesadas e tristes, você vai simplesmente paralisar toda a sua vida. Quando algo minimamente doloroso acontecer, lembre-se, isso dói, mas logo vai passar. Pois dessa forma, quando algo muito doloroso acontecer, você vai saber que isso dói muito, mas um dia também vai passar. Tem algumas situações em nossa vida que nos deixam entristecidos. E quando passamos por elas, nós temos que juntar todas as nossas forças para podermos vencê-las, levantar e recomeçar. Porém, é mais fácil se levantar quando nós entendemos o que nos derrubou. Mas quando nós nem temos noção do porquê estarmos derrubados, nós temos mais dificuldade em nos reerguer. E de vez em quando, sem um grande motivo aparente, algo em nós adormece, algo em nós esfria, e aquela chama que há dentro da gente se apaga. Hoje eu quero conversar sobre isso com você, e juntos vamos tentar descobrir uma maneira de lidarmos com esse desânimo repentino que nos atinge de uma forma brutal, que atualmente está sendo mais conhecido como um fenômeno chamado burnout. E eu nem sei se é assim que se pronuncia. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto Reflexão, onde todos os dias nós postamos um vídeo com o intuito de te conduzir em uma jornada de autoconhecimento e saúde mental. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma o YouTube entende que você quer continuar recebendo o nosso conteúdo. A tradução literal de burnout seria a junção de duas palavras, burn e out, ou seja, queimar e fora. E seria algo parecido com ser consumido pelo fogo de fora. O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o burnout é definido como um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho. Ele pode ser causado por diversos fatores, como pressão no ambiente de trabalho, estresse e carga excessiva de trabalho. Embora seja um problema sério, o burnout pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Existem algumas maneiras de lidarmos com esse fenômeno e eu vou listar algumas delas aqui. Estabeleça limites claros para o trabalho. Uma das principais causas do burnout, que eu acabei de ver aqui, que se pronuncia burnout, é o excesso de trabalho e a falta de tempo para descansar e se cuidar. Para evitar isso, é importante estabelecer limites claros para o trabalho, definindo horários e dias de folga e não trabalhando além desses limites. É importante lembrar que o trabalho não deve ser a única prioridade na vida e que o autocuidado é fundamental para manter a saúde mental e física. Priorize o autocuidado. O autocuidado é fundamental para prevenir o burnout. Fazer atividades que reduzem o estresse, como ler um livro da sua preferência, passar tempo com pessoas que você ama e fazer exercícios físicos pode ajudar a aliviar a tensão e manter a mente saudável. Além disso, é importante ter uma alimentação saudável e dormir bem para manter o corpo em bom estado. Aprenda a dizer não. Muitas vezes, a pressão no ambiente de trabalho ou até mesmo o relacionamento conjugal ou familiar podem fazer com que as pessoas assumam mais responsabilidades do que são capazes de lidar.
Para evitar o burnout, é importante aprender a dizer não e recusar tarefas ou responsabilidades que excedam sua capacidade. Isso pode ser difícil no início, mas é fundamental para manter o equilíbrio entre o que você pode fazer pelos outros e aquilo que você precisa fazer para si mesmo. Você pode continuar a ser uma pessoa prestativa, atenciosa e que faz diferença na vida das pessoas, mas não existe possibilidade de você viver apenas em função dos outros. E mais cedo ou mais tarde, isso vai te sobrecarregar de forma intensa. Procure ajuda profissional. Se sentir que não consegue lidar com o burnout sozinho, é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou um terapeuta pode ajudar a identificar as causas do burnout e fornecer estratégias para lidar com ele. É importante lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e de cuidado consigo mesmo. Planeje o tempo. Fazer uma lista de tarefas e priorizar as mais importantes pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse relacionados ao trabalho e às demandas do dia a dia. Trabalhar de forma organizada e planejada também pode ajudar a manter o foco e evitar distrações, que podem aumentar a carga de trabalho e o tempo de execução das nossas tarefas diárias. Além disso, é importante planejar o tempo de descanso e lazer, para que o trabalho e as obrigações não tomem todo o tempo livre. É importante entender o que é o burnout, para reconhecer os seus sintomas e prevenir a sua ocorrência. Como eu falei anteriormente, o burnout é um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho, em nossa personalidade e em nossas tarefas diárias. Esses sintomas podem se manifestar de diferentes formas, como cansaço constante, irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. E reconhecer esses sintomas pode ajudar a fazer com que você haja antes que o problema se torne mais grave. O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. No entanto, ele pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Cuide da sua saúde mental e física e não deixe que o trabalho e as tarefas que você precisa executar no seu dia a dia afetem a sua qualidade de vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu espero que você consiga se sentir mais tranquilo a partir de hoje e que não fique preso no cansaço constante causado pelo burnout. A luz que brilhava dentro de você e que fazia você se sentir vivo, feliz e cheio de energia vai voltar a brilhar. Tenha a alegria de viver. Encontrar a felicidade nos momentos difíceis da vida é um desafio que muitas pessoas enfrentam. Porém, é importante entender que a felicidade não é uma emoção constante e permanente, mas sim um estado de espírito que pode ser cultivado através de diferentes práticas e perspectivas. Desenvolver a habilidade de ser feliz é algo que exige tempo, esforço e comprometimento, mas é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada ao longo da vida. Uma das chaves para encontrar a felicidade nos momentos difíceis, e que inclusive nós falamos bastante a respeito aqui no canal, é a prática da gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a mudar a perspectiva e a encontrar alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo quando as coisas parecem ruins, sempre há algo para agradecer. Pode ser algo tão simples como o ar que você respira,
a água que você bebe ou a comida que você come. Focar em coisas positivas, em meio às adversidades, pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade e melhorar o seu bem-estar emocional. Existem diversas maneiras de praticar a gratidão e é importante encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Algumas pessoas preferem manter um diário de gratidão, escrevendo regularmente sobre as coisas pelas quais são gratas. Outras preferem incorporar práticas de gratidão em sua rotina diária, como tomar alguns minutos todas as manhãs para refletir sobre as coisas boas em sua vida. Independentemente do método escolhido, o importante é fazer da gratidão um hábito regular em sua vida. Outra prática importante para desenvolver a habilidade de ser feliz é o cultivo da resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar os desafios. Desenvolver a resiliência significa aprender com os erros, ser perseverante e manter uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios. Para cultivar a resiliência, é importante ser flexível e adaptável. Isso significa estar disposto a mudar de direção quando necessário e ser aberto a novas ideias e perspectivas. Além disso, é importante lembrar-se de que os desafios fazem parte da vida e que eles podem ser superados com determinação e persistência. É preciso ter em mente que, não importa o quão difícil a situação possa parecer, sempre haverá uma maneira de superá-la. Manter uma atitude positiva também é fundamental para desenvolver a resiliência. Isso não significa ignorar ou minimizar os desafios que você está enfrentando, mas sim manter o foco nas soluções em vez dos problemas. É importante lembrar-se de que as dificuldades são temporárias e que elas podem ser superadas com o tempo. Para muitas pessoas, a alegria de viver está ligada a momentos de felicidade, como uma festa de aniversário, uma viagem com amigos ou um momento especial com a família. No entanto, a alegria de viver não se limita a esses momentos. Ela também pode ser encontrada nas pequenas coisas do dia a dia, como o sorriso de um estranho na rua, um elogio recebido no trabalho, de forma repentina ou até em um bom livro. A alegria de viver está intimamente ligada ao bem-estar emocional e físico. Quando estamos felizes e contentes com a vida, nosso corpo e mente respondem positivamente, produzindo sensações de bem-estar e conforto. A alegria de viver pode ser uma poderosa ferramenta para combater o estresse, a ansiedade e a depressão, ajudando a manter um estado de equilíbrio emocional. Para muitas pessoas, a alegria de viver está associada à sensação de liberdade e independência. Ela está presente em momentos de aventura, como fazer uma trilha na montanha ou saltar de paraquedas. A sensação de estar vivo e livre é algo que pode ser muito prazeroso e gratificante, trazendo uma sensação de realização e satisfação pessoal. Além disso, a alegria também pode ser encontrada no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Quando nos permitimos aprender coisas novas, experimentar novas atividades e explorar novas possibilidades, podemos encontrar um grande prazer na jornada em si. O processo de crescimento pessoal pode ser uma fonte constante de alegria e realização, que nos ajuda a nos tornar pessoas mais completas e satisfeitas com a vida. Por isso, aproveite o seu processo.
Se permita experimentar a alegria de viver, a gratidão repentina que sentimos todas as vezes que percebemos o quão maravilhoso é o simples fato de estarmos aqui, vivos, respirando e existindo. É importante lembrar que buscar a felicidade não significa ignorar ou evitar os desafios e as dificuldades da vida. Em vez disso, trata-se de enfrentá-los de forma positiva e construtiva, aprendendo com eles e buscando crescer como pessoa. É importante desenvolver a habilidade de lidar com os desafios de forma construtiva, sem permitir que eles virem a nossa vida de cabeça para baixo. Assuma o controle da sua vida. Firme os seus passos e comece hoje mesmo a praticar a alegria como um novo estilo de vida. Continue, não desista. Alguns momentos são mais difíceis do que os outros. Porém, acredite, você está no caminho certo. E mesmo que não estejam te falando isso, você está indo bem melhor do que você pensa. Uma das coisas mais complicadas que acontecem conosco é quando traçamos metas, elaboramos um foco, estabelecemos um objetivo, mas aí parece que tudo começa a conspirar contra nós. E todo tipo de imprevisto surge, nos deixando sem chão. Muitas vezes é quase impossível para nós lidarmos com imprevistos que mudam os nossos planos. Mas é essencial entendermos que a vida não é do jeito como a idealizamos. E por mais que eu e você tenhamos planejado uma jornada que nos leve sempre para o alto, enquanto estivermos vivos, vamos experimentar altos e baixos, o tempo inteiro. A sabedoria não é adquirida quando conseguimos viver milimetricamente de acordo com aquilo que planejamos. Na realidade, a verdadeira sabedoria só é adquirida quando, mesmo que tudo mude, mesmo que a vida nos coloque de cabeça para baixo, eu e você conseguimos seguir e não desistir. É assim que adquirimos sabedoria e verdadeira experiência de vida. Um discurso irreal tem se popularizado muito, onde nos dizem para planejarmos tudo, até os mínimos detalhes da nossa vida. E só assim que conseguiremos ter sucesso. Porém, o que esse discurso tem feito é criado uma geração de pessoas que se sentem frustradas e desesperadas quando algo não sai de acordo com o que elas planejaram. Eu não estou dizendo que planejar ou se preparar seja errado, até porque é excelente quando estamos cientes de todas as áreas da nossa vida, seja a área amorosa, financeira, familiar, acadêmica, etc. Mas não podemos fechar a nossa mente numa idealização rígida, pois a vida está sempre em constante mudança e coisas ruins acontecem todos os dias. Ainda terão alguns velórios para você ir, ainda iremos nos decepcionar com pessoas e também iremos decepcionar alguém. Ainda haverá dias em que tudo simplesmente parece errado ou parece não funcionar e nós, infelizmente, nem conseguiremos entender o porquê. O que devemos fazer então? Viver evitando esses dias para que quando eles chegarem nós fiquemos desesperados e desamparados? Não, pelo contrário. Devemos viver com a consciência de que a vida é feita do doce e do salgado, da luz do sol e das sombras, de dias de calor e dias de muito frio. E que por isso, a única coisa que importa é que eu e você jamais venhamos a desistir,
pois por mais difíceis que as coisas fiquem de vez em quando, sempre haverá uma saída. Sempre existe um novo dia para aqueles que estão dispostos a continuar a caminhar. Mesmo quando a estrada parece infinita e mesmo quando os seus pés estiverem doendo. Continue, não desista. Mesmo que ninguém esteja olhando, acredite, tudo o que plantamos retorna para nós. E todo o seu esforço valerá a pena um dia. Eu te desejo muita força e muita garra para a sua caminhada diária. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.